E aí, pessoal do canal, tudo certo? Mundo FIV. Pessoal, a gente tá crescendo demais, então eu queria abrir o vídeo pedindo pra vocês se inscreverem no canal, se possível, ajuda bastante a gente aqui. Se vocês gostarem do conteúdo, então espera, não se inscreve ainda, assiste o vídeo até o final. E no final, se você achar que foi legal o conteúdo, se ajudou em alguma coisa, se inscreve no canal, beleza? Pessoal, você já ouviu falar na Larissa Manoela? Claro que você já ouviu falar, né? Porque, de novo, ela tem uma série de coisas, ela teve alguns problemas com familiares, né? E tá a história da adultização profissional, né? Ou seja, pessoas que muito jovens começam a trabalhar muito cedo, começam a serem gerenciadas pelos pais. Então, bom, esse mundo vocês participaram, mas o que eu trouxe dela é o seguinte: ela falou publicamente que ela tem endometriose e que ela tomou uma decisão, adiar a fertilidade dela, adiar a gravidez, porque ela tem endometriose. Então, o meu vídeo de hoje era para discutir, para dar minha opinião sobre esse assunto da Larissa Manoela, se faz sentido adiar ou não e qual que é o impacto. Se realmente faz sentido, né, ela descobrir endometriose, isso impacta a fertilidade dela ou não. Então, puxa a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa é assim, eu tenho alguns artigos meus publicados nesse assunto, é um assunto que realmente eu estudo. E a primeira pergunta que eu tento responder para vocês é: a endometriose afeta a fertilidade? Luiz, traz alguns dados para falar se isso é verdade ou não. Primeira coisa, pessoal, a infertilidade sem endometriose, ou seja, você procura as pessoas na população e não acha endometriose. Quantos por cento das pessoas são inférteis? 10% a 15% das pessoas são inférteis. Quando a pessoa tem endometriose, quantos por cento dessas pessoas são inférteis? 40%. Alguns estudos falam até que 50%. Ou seja, sim, a endometriose é uma causa de infertilidade. Ponto. Vou pedir até para a Bruninha. Bruninha, você tá aí? Vamos escrever isso? Endometriose é uma causa de infertilidade? Pessoal, poucas coisas o médico tem capacidade de falar que a gente afirmar uma coisa, mas tem muitos estudos falando que sim, a endometriose é uma causa de infertilidade. Agora, qual que é o segundo ponto que eu falo muito, né? O inverso também é verdadeiro. Não é todo mundo que tem endometriose que é infértil. Então você vê a estatística aumenta muito, mas assim, eu recebo muita ligação aqui, muitas pacientes que acompanham a gente no canal, acompanham a gente nas minhas palestras, alunas, tudo isso, falando o seguinte: eu descobri endometriose, ferrou, nunca vou engravidar. Isso também não é verdade. Então quando a gente fala que é uma incidência de 50% da população, ainda tem 50% da população, que é o restante, que não vai engravidar. Ou seja, que vai engravidar, que é o inverso da notícia. Então, pessoal, sim, a endometriose é uma causa de infertilidade, mas não é todo mundo que vai ter problema para engravidar, que a gente falou 50%. Luiz, traz um pouco de bases, e aí a gente completa depois por que a Larissa Manoela trouxe esse tópico, por que a endometriose pode causar infertilidade. Pessoal, aí de novo, algumas publicações minhas, eu vou mostrar aqui no vídeo algumas publicações minhas, só para dar embasamento nesse vídeo, mas dizendo assim, quais são as principais causas, por que a endometriose causa infertilidade. Primeiro, as pacientes com endometriose, elas respondem menos aos remédios de estímulo, ou seja, essa doença inflamatória, ela ataca o ovário e piora a qualidade dos óvulos que tem ali, em pacientes que estão tentando engravidar em casa, em pacientes que vão fazer tratamento. Nessas duas situações, a endometriose, ela pode sim diminuir a chance da paciente responder aos remédios, e quando ela responde, a qualidade do óvulo dentro do ovário é menor, tá bom? Então essa é uma coisa importante, qualidade do óvulo. A segunda coisa, a destruição ou a mudança da anatomia pélvica. A endometriose é uma doença que causa aderência pélvica. Vou tentar mostrar uma foto para vocês aqui de alguma cirurgia ou de alguma ilustração, que acho que causa menos problema aí para quem é leigo, mas mostrando que essa inflamação crônica vai inflamando, inflamando. É como se você tivesse uma infecção de garganta o tempo inteiro ali, por anos e anos e anos, né? Lembra que a infecção de garganta destrói tecido, faz pus, faz uma série de coisas. Isso pode acontecer na parte pélvica. Então, mudança da anatomia pélvica. De novo, as pacientes têm dor na relação sexual, então elas têm menos relações sexuais com o parceiro. Isso também diminui a chance de ela engravidar em casa. O que mais? Tem vários, pessoal, tem vários motivos. Na verdade, são mais de 12 motivos. O transporte do óvulo ali na trompa está prejudicado. O endométrio da paciente que tem endometriose também não é receptivo. Então, assim, existem várias bases que vou listar aqui para você, ó, bases de endometriose, de causas de endometriose que causam infertilidade, né? Ou seja, por que a endometriose causa infertilidade. Bom, a segunda coisa faz sentido a Larissa Manoela adiar a maternidade? Pessoal, faz todo o sentido do mundo. Parece uma coisa simples o que ela falou, mas essa decisão muda o jogo.
de fato muda o jogo. Então, o que é essa decisão? É o médico que atende ela com endometriose e fala pra ela assim, Larissa, você tem 22, 23, você não quer engravidar agora, mas olha, muito cuidado, quando você chegar lá na frente, você pode ter dificuldade para engravidar. Então, eu preciso te ver, eu preciso olhar a sua reserva ovariana, e sim, só porque a gente descobriu endometriose, você tem uma chance bem maior de não conseguir engravidar no futuro, entendeu? Então, o que ela tá falando faz todo sentido do mundo. Luiz, resume o que a Larissa Manoela trouxe pra gente. Primeiro, parabéns por ela ter descoberto a doença, pensar na doença quando você tem dor, pensar nisso. E, de novo, quando você pensar, vem junto, pensa junto no seu planejamento familiar. Conversa com o seu médico, assim, doutor, tudo bem, eu descobri endometriose, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter filho lá na frente, o que eu preciso acompanhar para ao menos garantir ou ao menos entender se lá na frente eu vou ter problema ou não? Ou o que vai acontecer? Nem tudo o médico vai conseguir descobrir agora, mas você vai saber que você tem uma doença que pode causar infertilidade. Olha que interessante, eu converso com alguns amigos que fazem endometriose, mas que não fazem reprodução, e eu falo assim, toda vez que você faz um diagnóstico de endometriose, você fala para a paciente que ela pode ter problema lá na frente para engravidar? Nem todo mundo lembra disso. Então esse vídeo é para pontuar isso para vocês, e eu agradeço a ela, Larissa Manoela, porque esse levantamento dela faz todo sentido do mundo. Realmente, ela traz esse benefício, tá bom? Então, assim, só para resumir para vocês, descobrir isso e adiar a maternidade é estratégico. Eu escrevi uma coisa legal que é estratégico e exige um planejamento familiar junto com você e com o médico e com o seu parceiro, com o seu marido, ou se você não tiver ainda, pensar em congelar óvulos, por que não? Endometriose e congelamento de óvulos é um tema que a gente fala todo dia. E você precisa acompanhar com o médico ao longo do tempo, porque você não é um paciente trivial, você fez o diagnóstico de uma doença crônica. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí que a gente trouxe de endometriose da Larissa Manoela. Queria agradecer a todo mundo que tá seguindo a gente. Se você gostou, dá um like. A gente que tem uma meta de 100 likes nesse vídeo. Então ajuda aí a gente, meta 100 likes. E, de novo, se inscreve no canal se você puder. Isso ajuda demais a gente aqui. Ativa as notificações dos novos vídeos. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!